Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ingrid Borba e hoje a gente vai ter a aula da segunda unidade da disciplina de História do Design Gráfico e a gente vai fazer um anexo, né, de tudo aquilo que a gente estudou no e-book, focando aqui um pouquinho no funcionalismo e na escola de 1. Vamos começar, né, primeiro pensando o que é o funcionalismo. O funcionalismo ele foi uma corrente muito importante, né, de propósito de atuação do design nesse momento do século XX. E a gente vai entender aqui o contexto, o porquê, como foi que isso surgiu e como foi que funcionou e como foi que isso atuou no design gráfico. Então, o funcionalismo, né, ela é uma corrente do pensamento que pensou no design gráfico, mas assim, ela também atuou na arquitetura, por exemplo. O funcionalismo ela pregou a valorização da forma em favor da função. E aí eu vou explicar o que é que isso significa, né? A forma em favor da função, a forma segue a função. Esse preceito, ele surgiu na arquitetura, como eu falei para vocês, a partir do arquiteto Louis Sullivan, né? Que foi um arquiteto moderno e ele queria pensar formas de equilíbrio da vida, né? A partir da arquitetura, ou seja, ele queria dar um equilíbrio à vida, aos modos de utilizar um prédio, por exemplo, a partir da função daquele prédio. Então, a forma dele deveria representar essa função. Aqui tem uma foto dele, né, de Louis Sullivan, e de das obras dos projetos que ele executou, que são marcos modernistas de arquitetura, né? Inicialmente, né, o funcionalismo ele vai entrar no design gráfico pela Bauhaus, pela escola da Bauhaus. E ele vai ser muito importante para a Bauhaus, porque, como a gente estudou no e-book, essa escola ela surgiu da integração entre as belas artes e a indústria alemã. Então, essa integração permitiu que o design gráfico e os cursos de arquitetura que surgiram lá também funcionassem de forma a atender essas necessidades da indústria, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. E aí, essa corrente do funcionalismo, ela vai justamente dar a metodologia para que esses projetos, eles criassem vida e funcionassem dentro desse preceito da forma que deveria seguir a função, né? Como eu digo aqui, ele fundamentou, né, a prática do trabalho do design gráfico. A gente estudou no e-book, né, que os movimentos de vanguarda, eles influenciaram bastante o design gráfico do século XX. O design gráfico do século XX, ele está extremamente ligado inicialmente ali à pintura e à arquitetura, né? E as vanguardas como o de Stil e o construtivismo russo, eles foram super importantes para fundar o funcionalismo, porque justamente a gente viu no e-book, vocês vão relembrar aí, são vanguardas que pregavam objetividade, né? Objetividade, uso de cores primárias, tirar essa representação emocional, figurativa, que representava valores burgueses que estavam muito em decadência nesse momento, depois da Primeira Guerra. Então, eles queriam fazer artes que fossem úteis. E justamente vai se casar muito bem com o funcionalismo, onde a forma deve seguir a função, né? Como eu coloquei aqui, uma produção visual que prezava por um minimalismo e por uma aparência de coisas que fossem úteis, né? Aqui a gente pode ver alguns projetos desenvolvidos na Bauhaus, né? Eu trouxe aqui exemplos de design gráfico, utilizando fontes sem serifas, cores primárias como amarelo, vermelho, formas geométricas muito simples, como triângulo, retângulo, círculo. Isso foi uma característica visual muito forte da Bauhaus, né? Aí a gente pode ver como isso saiu, né, desse bidimensional, que é o design gráfico, para o tridimensional, né, em projetos de imóveis, de decoração, enfim. O funcionalismo, como a gente falou, né, da forma que segue a função,
ele representou a cultura e a sociedade moderna, modelando ali que as pessoas adquirissem coisas a partir da sua funcionalidade, né? Ou consumissem coisas a partir da sua funcionalidade. Esse preceito foi fundamental, como a gente falou, porque unia as necessidades da indústria. E o que vai acontecer é que quando a Bauhaus ela vai ser fechada pelo Partido Nazista, esse preceito ele não vai morrer, ele vai dar continuidade, né, no mundo, inclusive sair da Europa e vir para o continente americano, inclusive no Brasil, por conta da escola de Ulm. A escola de Ulm, né, que é uma cidade na Alemanha, foi uma sucessora da Bauhaus após o encerramento dela durante a Segunda Guerra Mundial. Ela seguiu os mesmos ideais, né, adotou um currículo semelhante e deu continuidade a essa atividade da forma que segue a função, pensando também no papel social que o design tinha ali naquele momento de reconstrução da sociedade europeia devastada depois da Segunda Guerra Mundial. Não só a sociedade, como também a indústria. Aqui uma foto da escola, né? Vocês podem perceber que a arquitetura bem moderna, um exemplar bem simples, né? Que vem com todos aqueles preceitos de forma, de funcionalidade, espaços muito abertos, muita claridade, né? Ela foi fundada em 1953, né, por Max Bill, Tomás Maldonado e Bonzieff, entre outros designers que também eram arquitetos e também professores, né? Max Bill foi um dos seus primeiros diretores e ele foi um dos ex-alunos da Bauhaus. Por isso que esses alunos levaram essa ideologia, essa filosofia, na realidade, projetiva para essa escola. O ensino nessa instituição ele foi até mais forte que o da Bauhaus no sentido desse funcionalismo, porque eles estavam mesmo baseados no ensino do design a partir de uma ciência e da tecnologia, né, projetando soluções racionais para o mundo e que o design tivesse esse papel de promover essas soluções para os problemas que estavam surgindo ali naquela sociedade pós-guerra. Então, pesquisa sobre ergonomia, modelos quantitativos e matemáticos se tornaram princípios muito fortes na metodologia de ensino dessa escola. Aqui, né, a gente pode ver alguns dos projetos que eles desenvolveram, linhas de produtos. A gente vê produtos que têm formas muito assim objetivas, muito minimalistas, né? Pensando também em ergonomia, em como a gente pega esse copo, em peso, em tamanhos, né? Tudo isso foi desenvolvido nesse momento do design. As contribuições dessa escola para o design foi essa propagação de um design funcional, objetivo, né? Que a gente vai ver no e-book mais lá na frente na unidade 3, que deu origem ao estilo internacional. As características do projeto, dos projetos feitos nessa escola, prezavam por uma paleta de cores que fosse cinza, pérola, uma textura mate, né, que não era uma textura brilhosa, chamativa, formas geométricas, produtos ajustáveis, sistemas modulares, foi uma das contribuições, né, que essa escola trouxe para o design de produto, além dos produtos possuírem essa versatilidade, né, na medida que eles são modulares, você pode transformar em outros, um objeto pode ser transformado em outro. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de design gráfico, de como funcionou esses projetos de marca e de design de cartaz, né. A gente saiu da unidade 1, vendo a gênese de design gráfico, onde a gente tinha um período de muita ornamentação, de formas orgânicas, e com o passar do tempo gradativo, né, a transição dos anos do design, a gente vai chegar nessa composição visual que tem fontes sem serifas, fontes feitas com formatos mais geométricos, principalmente do encontro entre reta com curva, o uso do grid, fundamental para o design desse momento, que são essas estruturazinhas que vocês estão vendo aqui, ó, quadradinhas, isso é um grid muito utilizado, grids matemáticos, fontes sem serifas, uma paleta de cores mais simples, ou seja, toda uma construção visual de um minimalismo, porque no preceito da forma deve seguir a função, a forma ela tem que parecer esteticamente funcional.
E essa foi uma das maiores contribuições dessa corrente do design, né, que vai perdurar durante quase toda a metade do século XX, quase todo o século XX, até um pouquinho mais da metade, lá para a década de 70, 60, que a gente vai começar a ter outras propostas visuais em cima disso, mas mesmo assim, ainda hoje, o funcionalismo, o minimalismo ainda é muito utilizado no design e vem desde essa época. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa aula e a gente se vê na nossa próxima unidade. Até lá!